segundo o relatório de acidentes rodoviários da CNT, divulgado em 2022, entre 2007 e 2022 foram cerca de 2 milhões de acidentes, uma média de 7 acidentes a cada 10 quilômetros de rodovia, sendo que 60% são do tipo colisão e 45% das mortes ocorrem nos automóveis. A triste estatística revela que a cada 100 acidentes com vítimas, 10% são fatais. A principal causa de acidentes em rodovias federais brasileiras são resultados da reação tardia ou ineficiente do condutor, representando 12,5% do total. É justamente nessas situações que o ADAS, Sistemas Avançados de Assistência ao Motorista, um conjunto de tecnologias que recorre a softwares e sensores capazes de alertar motoristas e até mesmo agir em casos que um acidente pode estar prestes a acontecer, atuam para minimizar ou evitar os efeitos de um acidente. Entre os principais recursos considerados para essa redução nas fatalidades, temos a frenagem automática de emergência, assistência de manutenção de faixa e detecção de ponto cego. Para entender melhor esses recursos e tecnologias, eu tive a oportunidade de participar de um encontro promovido pela ZF América do Sul, abordando de forma clara e objetiva as perspectivas brasileiras e globais na automação automotiva. A preocupação com a segurança sempre foi uma constante no mercado automotivo, e com o avanço da tecnologia, as ferramentas utilizadas com o intuito de preservar a vida de motoristas, passageiros e pedestres ficam cada vez mais modernas. A ZF considera que até 2025, cerca de 75% dos veículos no mundo todo tenham algum nível de sistema ADAS, como por exemplo a frenagem autônoma de emergência, e até 2035, metade dos veículos tenham sistemas de assistência ao motorista avançados, como por exemplo algum nível de capacidade de direção com as mãos livres. A empresa anunciou o início da produção de sua quinta geração de câmeras para 2025, que se diferenciam das gerações anteriores em desempenho e campo de visão, detectando com precisão pedestres, bicicletas e motocicletas. A nova geração de câmeras representa mais um passo à frente no cumprimento das futuras classificações de segurança de 5 estrelas do Euro NCAP, e outros requisitos e regulamentos gerais de segurança que exigem protocolos de testes cada vez mais rigorosos. Outra boa novidade é que a ZF recebeu os primeiros pedidos do seu supercomputador para aplicação em carros de passeio e veículos comerciais e inicia a produção em larga escala a partir do próximo ano. O componente atende desde aplicações ADAS de nível 2 até o nível 5 e pode realizar 1.500 trilhões de operações por segundo. Em comparação, essa velocidade é cerca de 42 vezes maior que a do iPhone 15 Pro. E para completar, a ZF produz uma linha completa de chassis e atuadores de segurança que podem ser usados para ajudar os motoristas a melhorar sua segurança. Esses componentes incluem sistemas de direção dianteira e traseira, sistemas de freio e controle da dinâmica veicular em condução normal e em situações de emergência. Uma das tecnologias mais recentes é o Steer-by-wire, a direção por fios, projetado para atender às demandas de diversas montadoras. A nova tecnologia transmite os comandos do motorista ao sistema de direção inteiramente por meio de sinais elétricos, eliminando a ligação mecânica, ou seja, a coluna de direção, entre o volante e o eixo dianteiro, sendo um pré-requisito importante para a automação avançada de carros de passeio e também pode ser aplicada à automação de veículos comerciais. A ZF estima que em 2025 a participação de veículos unicamente elétricos seja de 25%, chegando a 49% em 2030 e 81% no mercado mundial em 2035.
Os híbridos, importantes nesse momento de transição, devem participar em 30% dos modelos em 2025, se mantendo nessa faixa em 2030 e caindo para apenas 10% em 2035, tudo isso sempre considerando o mercado mundial. Nessa mesma área de desenvolvimento de tecnologias elétricas, a ZF destaca sua participação na Fórmula E, com o piloto brasileiro Lucas de Grassi e os sistemas de inversor, motor elétrico, transmissão e software, que são testados na pista e depois chegam nas ruas para o consumidor. Vamos observar na apresentação de Plínio Casante a integração entre os sistemas para entregar mais segurança na condução e as diferenças entre as funções da câmara, radar e lidar. Com isso, com essas funções, nós temos os diversos sensores, né? Nosso portfólio é completo, seguindo de câmera, radar e lidar. Você pode ver pela imagem o que a câmera vê. O Andy mostrou um pouquinho como ela vê a 52 graus e a 100 graus, né? Então ela consegue fazer classificação de objetos, veículos, sinalização de trânsito. O radar, ele tem uma visão menos precisa no sentido de classificação de objeto, porém ele é muito bom na parte de detecção de medidas, né, seja de velocidades relativas, distâncias e tudo mais. Então ele tem um bom valor agregado, além de ele ser muito robusto a qualquer situação climática. E o lidar, que aí é um escaneamento a laser mesmo, bem poderoso, né, que consegue aí, ele junta a capacidade de velocidade, de medição de velocidade, distância, há também a classificação de objetos. Então é possível ver aqui que ele consegue ver o que que é um carro, o que que são sinalizações, e processar essa informação. A gente tem duas possibilidades de processamento com fusão de informações. Então, a câmera sozinha ela atua classificando objetos, medindo a velocidade também, mas se o veículo é equipado com radar, por exemplo, a câmera ela pode fazer a fusão dos sensores. Então, você vê aqui que ele consegue fazer classificação de objetos, como está aqui na imagem da câmera, mas também fazer medições muito precisas com as informações do radar. Essas informações, à medida que você adiciona mais sensores no veículo, ela passa em algum momento a necessitar de um processamento central, que aí envolve lá os supercomputadores. Nesse processo também existe toda uma integração aos sistemas, né, de movimento do veículo, né, e também com relação a informações que podem vir da nuvem, como mapas de alta precisão, a questão do middleware, testes de validação, tudo isso muito integrado ao nosso portfólio. As funções podem ser implantadas em uma arquitetura escalável, conforme o nível de ADAS, que a gente pode ver melhor agora. A gente vai aqui de uma configuração do lado esquerdo para o direito, né? Então, uma configuração básica com somente câmera, ela já é possível atender o nível 2, ou seja, você ter os pés e as mãos momentaneamente fora, né? Mas ainda com a atenção, com toda a responsabilidade da direção do veículo pelo motorista. Essa L2 com câmera, somente câmera, a gente atende plenamente todos os requisitos de segurança e regulamentação. Então a gente consegue aí atender os níveis de Latin NCAP e também os níveis de CONTRAN aqui para a nossa região, por exemplo, né? Ainda no L2, uma configuração um pouco mais avançada, a gente vai, como eu disse, para fusão de dados. Então, a gente adiciona, além da câmera, um radar de média distância e faz a fusão dos dados todos na câmera, que processa. Então, como eu estava dizendo, a configuração de fusão estendida, onde se agrega as funções de estacionamento, e eu passo a ter já no sistema, além da câmera, o radar de média distância e de curta distância. Tudo isso sendo gerenciado já por uma central que faz o processamento e a integração com o sistema de estacionamento, por exemplo.
Indo mais além, né, quando eu agrego uma função que a gente chama de L3, e aí uma função específica que é a parte de suporte a engarrafamento, né, onde você pode ali tirar de fato a mão e o pé em conjunto e o carro seguir fazendo a gestão de trânsito, né, muito útil para São Paulo, por exemplo, né. A gente passa a ter já mais sensores, né, aí eu já incremento com o lidar, né, sensores de ultrassom que são para monitorar ali curta distância para manobras de estacionamento e também eu passo a ter uma câmera de monitoramento do motorista, para justamente entender em que momento ele está olhando para frente e de repente o sistema ter que alertá-lo para desarmar e conceder de novo todo a responsabilidade ao condutor. A partir daí, quando a gente vai lá para L3, L4, a gente já passa a ter uma arquitetura por zonas, que seria a zona frontal e zona traseira, e aí com supercomputadores para fazer a gestão de todos os sensores e eles terem uma redundância entre si e permitirem níveis que o usuário possa ficar aí sem ter que prestar atenção no que está ocorrendo ao redor. Vejamos também a importância das tecnologias e as estrelas que refletem mais ou menos segurança para os ocupantes do veículo e o trânsito como um todo, além da projeção dos novos recursos em segurança para o mercado brasileiro. Falando um pouquinho aqui da região do Latin NCAP, né, que ele está sempre ali, usando a referência da Europa, do Euro NCAP, para puxar os requisitos de maior, proteção ao ocupante motorista, e passageiro para as crianças, mas ele passou a ter também requisitos muito interessantes, que são os vulneráveis, os que estão fora do veículo. Então, a proteção só não é só de quem é ocupante, passa também a buscar aí uma proteção de pedestres, né? E o Latin Cap ele está avaliando também a questão de sistemas que possam mitigar ou evitar os acidentes, né? Que aí é o assistente de segurança. E o interessante disso é que para você atingir 5 estrelas, você passa a ter que atingir percentuais nesses 2 blocos, né, no box 2 e box 4, box 3 e box 4, perdão aqui pela digitação. E, não basta apenas você ter no seu carro topo de linha, as funcionalidades, que é comum, às vezes, a montadora ela aplica ali um carro super, completo, com todos os sistemas, mas o que vende mesmo, a grande massa, é o modelo básico. Então, para evitar esse tipo de situação e beneficiar uma montadora, eh, com 5 estrelas, mas sendo que na prática os carros que são mais vendidos não têm aquela proteção, se estabeleceu também níveis de aplicação mínima na produção. Então vocês podem ver aqui que, por exemplo, para esse ano, 30% da produção total, ela precisa estar equipadas com frenagem autônoma de emergência para cidade, rodovia e detecção de pedestre, para que que a montadora tenha o benefício da pontuação adicional e conseguir as estrelas. No caso do Lane Depart Warning aqui, que é a identificação de saída de faixa, e assistência para saída de faixa, manutenção de faixa, que é executado necessariamente pela câmera, porque a frenagem autônoma de emergência ela pode ser feita por um radar, mas a detecção de faixa não. Você vê que o índice ainda é maior, né? Então, assim, hoje já tem montadora perdendo pontos porque não está conseguindo atingir os 45% de aplicação daquele modelo da funcionalidade com a câmera inteligente para detectar as faixas. E os requisitos de segurança que serão exigidos através de regulamentação, pelo famoso CONTRAN, né? A gente tem aqui ainda uma projeção fornecida pelo Sindipeças, ela já está há um bom tempo congelada, a gente nunca sabe se vai exatamente quando vai efetivá-la, mas baseado nas informações que a gente recebe das montadoras, está muito próximo disso virar realmente uma regulamentação. A gente pode ver aqui que funcionalidades que exigem o ADAS
são essas últimas 3. O alerta de saída de faixa já exige câmera, seria aqui para novos modelos a partir de 26, a frenagem autônoma de emergência para obstáculos dinâmicos já em 25, mas está muito próximo, então assim, tudo já está indicando que ela vai sincronizar aqui com 26, e a frenagem autônoma de emergência para obstáculos fixos, né, que aí seria a partir de 28. Mas o importante também é que depois de 28 passaria a ser, ou né, a partir de 29, já seria necessário 100% da frota estar equipada com essa funcionalidade, ou consequentemente, o veículo com câmeras inteligentes como mínimo. Aqui falando um pouco das funcionalidades que são exigidas do Latin NCAP e do CONTRAN, e elas são lá pela pesquisa as que mais adicionam valor a nível de proteção, mitigação e evitar mortes, né? Seria o alerta de colisão frontal, então é aquele bip, né? E no display ele aparece lá freio, né? Para ainda permitir o motorista reagir e fazer a frenagem, mas também, a partir de um certo ponto, ele entendendo que o motorista não atendeu ali ao alerta, ele faz a frenagem autônoma de emergência para evitar ou minimizar o impacto. Do outro lado aqui, a gente tem, de forma semelhante, o alerta de saída de faixa. Então, de novo, pode ser por vibração e sonoro, né, vibração do volante, ou bip ali, sonoro, e aí um assistente de manutenção de faixa, que ele vai prover um torque leve para corrigir a saída. Então ele vai buscar evitar que você saia da faixa, né, porque você não está dando seta, por exemplo, então você está cruzando a faixa, ele vai notificar e fazer um pequeno torque. Obviamente que se o motorista tiver ciente da manobra e ele quer realmente cruzar, ele só esqueceu de dar a faixa, da seta, perdão, e ele vai fazer ali o movimento e o sistema desarma. Então, com um leve torque contrário, manual, o sistema percebe que você está ainda sob o controle e ele desarma e aí aguarda a próxima situação. A parte interessante é que uma vez que você tem a câmera no veículo para fazer essas funções que são requisitos atualmente do LatineCAP e do CONTRAN, se pode se agregar funções bem interessantes de conforto e segurança também, não deixam de ser segurança. Por exemplo, o farol automático. Então, numa situação de pouca visibilidade e o sistema, a câmera percebendo que não tem nenhum carro vindo na mesma direção, né, à frente, ou no sentido contrário, ele vai acionar o farol alto para estender a visão do motorista. Uma vez que ele percebeu alguém no fluxo contrário ou à frente, ele baixa para não ter o ofuscamento do condutor também, né? Essa é uma função. A outra função, a minha preferida, é o controle de cruzeiro adaptativo, onde você coloca uma velocidade determinada, por exemplo, 100 por hora, e o sistema ele vai manter uma distância segura ao carro da frente, né? Então, se o carro da frente está a 90, ele vai reduzir a 90 e vai manter uma distância segura. Esse carro saiu da frente, ele retoma para a velocidade programada, ou seja, ele passa a ter o controle automatizado dos pedais de freio e acelerador, a fim de manter você na velocidade de jornada, na velocidade de cruzeiro, né? E por fim, não menos importante, o reconhecimento de sinalizações de velocidade. Então, a câmera, ela sem qualquer conexão com o GPS ainda, né? Isso vai ser possível também, é possível já, em sistemas mais avançados, mas ela faz a leitura de uma placa 80 por hora. Se você estiver acima dessa velocidade, ele vai te alertar notificando para você fazer o ajuste. Se você estiver numa situação que o controle de cruzeiros adaptativo está ligado, ele autoajusta para aquela velocidade. Então, se estava 100, veio uma placa 80, ele vai notificar que ele está ajustando a velocidade. Se você deixar, ele vai reduzir a velocidade do veículo e ficar conforme a velocidade estabelecida. Se você quiser super exceder essa velocidade, você pode simplesmente desarmar o sistema, continuando a acelerar. Para você que quer saber mais sobre a influência da tecnologia, né, a contribuição da tecnologia na segurança automotiva, acesse mecanicaonline.com.br e confira a matéria completa.